Olá, médicos, olá, médicas. Meu nome é Rodrigo Souza, eu sou editor-chefe do canal Mediperícia e aqui nós conversamos sobre medicina legal e perícia médica. Neste perfil você vai aprender como ser aprovado no melhor concurso público para médico do país atualmente. Será que você já sabe que concurso é esse? Se você ainda não sabe, eu vou compartilhar com você essa dica. É o concurso da Perícia Médica Federal. O perito que trabalha no INSS. Antigamente ele era chamado de perito médico previdenciário e estava ligado diretamente à Previdência Social, ao INSS. No entanto, com a evolução da carreira para a Perícia Médica Federal em 2019, as designações e as funções do perito médico que era ligado ao INSS aumentaram, a carreira melhorou bastante e hoje a carreira é chamada Perícia Médica Federal. Na realidade, o primeiro concurso médico que vai ocorrer com essa designação de Perícia Médica Federal é esse concurso que vai ocorrer agora em 2023, tá certo? Antes era o perito médico previdenciário. E a grande oportunidade que eu quero compartilhar desde já com você aqui no início do vídeo é que o último concurso da perícia médica foi em 2011, fazem 12 anos. Você não pode perder essa oportunidade de se preparar para esse concurso, porque pode ser que o próximo venha só daqui a 10, 11, 12 anos e você perdeu a oportunidade de estar se preparando esse ano. Muitos colegas estão perguntando aqui no Instagram do Mediperícia sobre o concurso. Muitos já estão no nosso grupo exclusivo, no nosso grupo VIP do WhatsApp, participando de simulados, de questões, comentando os nossos quiz nos stories do Instagram. E aí, essa oportunidade de você entrar também. Você está gostando desse vídeo? Deixa aqui o seu like. Inscreva-se aqui no canal do Mediperícia aqui no YouTube. Inscreva-se também aqui no canal do Mediperícia no Instagram para você receber as notificações dos novos conteúdos e ficar a par, em primeira mão, de todas as novidades. Nós estamos acompanhando de perto as questões do edital do concurso. O governo federal vem sinalizando nas últimas semanas que é iminente a necessidade desse concurso, é iminente a saída de um edital e quem se preparar vai sair na frente para ser aprovado nesse concurso. A perspectiva é que vai haver 1.700 vagas para perito médico federal nesse concurso por todo o país. Acho que é um dos poucos concursos médicos que há vaga no país todo. Oportunidade de você se preparar para um concurso que vai ser de servidor público federal e que vai ter vagas em todos os estados da federação e no Distrito Federal. Mas, peraí, não vou me adiantar muito não, porque nós vamos conversar hoje sobre as 7 vantagens de você se tornar um perito médico federal, PMF, o perito do INSS. Vou falar uma por uma vantagem para que você se convença, se você ainda não conhece essa carreira, se você ainda está em dúvida, que este é o grande momento de você se preparar para esse concurso público. Vamos de uma para que você entenda. Se você tiver qualquer dúvida sobre essas questões que nós estamos conversando, deixa aqui um comentário no vídeo, manda um direct lá para a gente no Instagram, que a gente vai ter um prazer em responder vocês dúvida a dúvida para sanar todas as suas dúvidas sobre esse concurso público, sobre como é a carreira do perito médico federal. A gente tem falando vários conteúdos, vocês podem procurar aí. Tem outros conteúdos sobre esse assunto, mas se tiver alguma dúvida específica sobre esse vídeo, quer fazer algum comentário, alguma pergunta, sugerir algum assunto que você está em dúvida e que a gente ainda não abordou, manda aqui pelo Instagram ou pelo YouTube aqui do Mediperícia, tá certo? Então vamos logo direto, sem mais delongas, a primeira vantagem para você se tornar um perito médico federal, PMF, o perito do INSS. A primeira grande vantagem é ser um servidor público federal. Nós sabemos que, para o médico, tem sido muito difícil ter um bom concurso público e você ter a estabilidade de ser um servidor público. Quando eu olho para trás, eu vejo as outras gerações, inclusive meu pai, que é médico, essas pessoas, esses médicos, eles tiveram a oportunidade de 2, 3 vínculos públicos, né? Atualmente dá para acumular 2 vínculos públicos e hoje eles têm a tranquilidade de estar aposentados, recebendo 3 aposentadorias. Muitos médicos de gerações passadas conseguem hoje estar aposentados e ainda estar na ativa, tá certo, trabalhando, e recebendo 3 aposentadorias. Por exemplo, do meu pai, eu tenho muito orgulho, que é médico ginecologista, ainda está na ativa, tem 76 anos, opera, enfim, trabalha muito, gosta do trabalho, não deixou a medicina ainda por amor à profissão, mas ele tem uma aposentadoria como servidor público federal, uma aposentadoria como servidor público estadual e a aposentadoria do INSS. Então, nós médicos e algumas outras classes, como professores, alguns da área do judiciário que também se dedicam à área docente, você pode conseguir acumular 2 ou 3 aposentadorias quando você for se aposentar. Lógico que nós sabemos que as últimas reformas da Previdência Social, tanto do regime próprio como do regime geral da Previdência Social, modificou a questão, não ficou mais tão atrativas essas aposentadorias, mas enfim, você tem essa possibilidade de ter mais de uma aposentadoria sendo um servidor público federal. Se você ainda tiver outro concurso, estamos recebendo muitas perguntas aqui, por exemplo, médicos legistas, outros servidores
estaduais ou municipais que querem fazer o concurso da Perícia Médica Federal. E aí nós temos aconselhado a todos que é possível fazer o concurso e você também se tornar um servidor público federal. E qual é a grande vantagem de você ser um servidor público federal? Nós sabemos que, quando a gente compara carreiras públicas, plano de cargos e carreiras, em geral, esses planos dos servidores públicos federais, quando a gente compara com servidores estaduais ou municipais, as vantagens da carreira, o plano de cargo e carreira, toda a progressão durante os anos que você vai ser servidor público, diferenças na aposentadoria, os servidores públicos federais têm uma vantagem, né, porque essas carreiras estão bem mais estruturadas do que a maioria das carreiras, quando nós falamos estaduais e principalmente carreiras públicas municipais. Então, a grande vantagem, a primeira vantagem que a gente comenta aqui, é ser um servidor público federal, ter um cargo direcionado, ligado à União, ao governo federal. A segunda vantagem é a capilaridade dos postos de trabalho. Hoje, nós temos a agência da Previdência Social do INSS em vários municípios brasileiros, de médio, grande porte, e muitos municípios de pequeno porte que tem lá a agência do INSS. Então, talvez no futuro você necessite, por uma questão familiar, ou por uma questão estratégica, ou por uma questão de qualidade de vida, se transferir do estado ou da cidade onde você mora, e aí há a possibilidade, tá certo? Já que você é um servidor público federal, e o seu cargo permite que você atue em várias regiões do país, você pode solicitar a sua transferência e, se for deferida pela administração pública, você ser transferido de cidade ou de estado. Então pode ser que no futuro, por uma questão familiar, ou por uma questão de qualidade de vida, ou uma questão de planejamento da sua família, você decida mudar de município, e aí você pode pleitear essa mudança de posto de trabalho, enquanto que, por exemplo, se você for um servidor público municipal, ou se você for um servidor público estadual, você não vai ter como transferir o seu vínculo, tá certo? De um estado da federação para outro, porque aquele concurso se restringe àquele estado ou àquele município. Então, essa capilaridade dos postos de trabalho relacionados à Perícia Médica Federal, eu acho que são poucos os cargos, mesmo na União, que tem essa facilidade de você se transferir de postos, se for necessário, ou solicitar de acordo com a progressão da sua carreira, que você venha para o município que você deseja residir ou que você já reside, tá certo? Então, essa segunda vantagem, essa questão da capilaridade dos postos de trabalho. Também tem a terceira vantagem, é a compatibilidade com outro cargo público. Isso é uma coisa muito interessante, por quê? E é muita pergunta, a gente tem recebido muita pergunta dos seguidores aqui do Médico Perícia sobre isso. Pô, eu sou servidor público, eu tenho um cargo de médico na prefeitura, eu sou perito médico legista da Polícia Científica, e eu quero saber se é compatível com outro cargo público se eu passar no cargo de perito médico federal. E a resposta é sim. O que acontece? Você conseguindo comprovar que há uma compatibilidade de carga horária, tá certo? E na maioria das vezes isso consegue ser comprovado, porque, por exemplo, o médico legista, em geral, ele trabalha em sistema de plantão e dá uma carga horária adicional, né, para emitir laudos, correções, enfim, finalização de laudos periciais, e o resto da carga horária fica vaga e você consegue comprovar essa compatibilidade e acumular 2 cargos públicos, tá certo? E ainda seguir em outros horários, ou plantões de final de semana, ou plantões noturnos, você ainda conseguir exercer a medicina da sua especialidade. Então, é compatível, muitos colegas já fazem essa realidade de vários colegas por todo o Brasil, tanto na medicina legal e na perícia médica federal, como outros cargos públicos da especialidade mãe daquele médico, tá certo? Então, alguns são dermatologistas, cirurgiões plásticos, enfim, conheço vários médicos, são professores da universidade e são peritos médicos federais e conseguem compatibilizar a carga horária, mostrando à administração pública que são compatíveis, que dá para exercer as duas funções. Diferente de várias outras profissões que isso não é permitido. A quarta vantagem é o salário inicial. A carreira da Perícia Médica Federal melhorou muito nos últimos anos, tá certo? Muito devido à própria luta pela melhoria da classe, encabeçada pela Associação Nacional de Médicos Peritos, que é a ANMP, que é a Associação dos Peritos Médicos Federais. Eles acumularam vitórias importantes que melhoraram a carreira, a qualidade de trabalho do perito e fizeram com que uma das grandes vantagens foi o aumento salarial, chegando a um patamar que hoje, você assumindo o cargo público, você consegue ter um salário de 20 mil reais, mais de 20 mil reais, e conseguir, sendo servidor público federal, passando no concurso. Então, hoje eu acho que é muito importante, principalmente pela essa mudança, né, que nós vivemos nos últimos anos, uma mudança drástica do mercado de trabalho para o médico. Muitos médicos, em algumas cidades do país, já estão tendo dificuldade enorme em se formar e conseguir um emprego, conseguir um plantão numa UPA, conseguir um plantão no hospital de média e alta complexidade, conseguir até, às vezes,
um posto de trabalho num programa de saúde da família de maneira organizada e decente, tá certo? Então, hoje tem mudado muito do tempo que eu me formei para cá, me formei em 2006, e nós estamos vendo que há uma mudança acelerada e, infelizmente, tá certo? Quando nós pensamos num prognóstico de como serão os próximos anos, infelizmente, esse prognóstico é um pouco sombrio, porque é uma formação acelerada de médicos que a sociedade não consegue absorver. E isso por quê? Porque mostra-se, né? Inclusive nós fizemos outro conteúdo aqui para o Instagram, discutindo sobre os estudos científicos sobre demografia médica, sobre o salário do médico, sobre a evolução da formação dos médicos e novas faculdades médicas nesses últimos 10, 15 anos. E mostra que a população brasileira não cresceu, certo, na mesma velocidade. O estudo do IBGE, que está sendo liberado agora em 2023, né, o censo de 2022, vem demonstrando, inclusive, que vários municípios a população encolheu, tá certo? Começou a diminuir a população, e outros cresceram um pouco, mas a população geral do Brasil começou a desacelerar. Os pesquisadores, inclusive, achavam que o crescimento populacional ia ser outro, e veio um resultado menor. Enquanto isso, na contramão disso, uma formação enorme de médicos, já temos mais de 500 médicos no Brasil. A previsão nos próximos anos é que a gente chegue a 1 milhão de médicos e, inevitavelmente, a regra do mercado, né, sobre a oferta e a demanda, uma oferta maior de médicos com uma demanda estável, ou que não cresce na mesma proporção, vai fazer com que os salários diminuam. Aliado a isso, as condições de trabalho que não são ideais, e isso vai fazer com que a carreira do médico mais novo, ou médico que tem poucos anos de formado, venha a sofrer uma drástica mudança em relação a anos anteriores, décadas anteriores, que havia uma estabilidade, uma previsibilidade maior da carreira médica. Você se formava, você tinha uma previsão mais tranquila de como ia ser sua carreira, você ia montar um consultório, você ia ter um serviço, você ia ser servidor público em um ou dois serviços, e a sua vida estava meio que projetada de uma maneira mais tranquila, o que nós não estamos vendo mais nesses anos, e o prognóstico dos próximos não é tão bom. Então você tem a oportunidade de entrar no serviço público, ter a estabilidade do serviço público, já estou até adiantando uma das próximas vantagens, e ter um salário que é muito bom para a realidade brasileira hoje. Fazendo uma pesquisa aqui no portal da Transparência, são informações públicas, né? Você pode acessar, se você tiver curiosidade, pesquisar o que eu estou dizendo. Você entra lá no portal da Transparência, da Controladoria Geral da União, põe lá na pesquisa Perito Médico Federal, vão aparecer vários servidores públicos, e está lá a remuneração. Você veja esse servidor público aqui, eu não tenho como saber quanto tempo ele tem de carreira, mas veja, o salário bruto, a renda bruta mensal de R$ 24.033,15, tem os descontos, né, do imposto de renda, e um salário líquido de R$ 18.512,95. Então, a realidade desse perito médico federal aqui, o salário de maio de 2023, é o mais novo que mostra aqui na parte lá do portal da Transparência. Então, essa é uma vantagem, o salário muito bom para a carreira médica. A quinta vantagem é a estabilidade. Então, depois de passado o estágio probatório lá, os primeiros anos de carreira, você cria uma estabilidade onde você fica mais protegido, tá certo? E só ocorre a admissão num caso muito extremo de uma improbidade administrativa, de uma fraude, de ter sido aberto um processo administrativo contra você, ou a não ser que você queira pedir exoneração do cargo para assumir uma outra função. Mas, enfim, você tem uma estabilidade na profissão, o que a gente vê que não está acontecendo em muitos serviços. Eu tenho um colega de turma mesmo, que estava há 10 anos no mesmo serviço privado, trabalhando com uma dedicação imensa, fazia parte do plantão, evoluía os pacientes internados num serviço grande aqui em Pernambuco, e um dia ele chegou lá e o médico simplesmente disse, o diretor clínico, que olha, para a semana não precisa mais vir não, nós não precisamos mais do seu serviço. Uma verdadeira indelicadeza, né, um desrespeito com o médico, um serviço privado, há 10 anos se dedicando àquele serviço, anos da vida dele de dedicação, para simplesmente ele ser demitido assim, de uma hora para outra. E depois ele descobriu que o hospital contratou uma equipe, recebendo menos para fazer o mesmo trabalho dele. Um outro grupo de médicos foi lá, negociou e ofereceu um menor preço para prestar o mesmo serviço. E isso não acontece na carreira pública, você vai ter uma estabilidade, você vai estar lá protegido, inclusive de possíveis até arbitrariedades, né, de algum gestor que naquele momento pode estar lá dirigindo aquele local que você trabalha. Então você tem uma estabilidade, uma proteção grande por ser um servidor público federal e poder ter uma tranquilidade de você receber aquele salário sempre. Está lá os primeiros dias do mês, está aquele salário. Então, apesar de você poder ganhar mais, muitos médicos dizem, pô, eu posso ganhar mais na iniciativa privada. Tudo bem, muitos médicos ganham mais do que isso, nós sabemos a realidade. No entanto, essa estabilidade conforta muitos médicos, conforta muitos profissionais, por isso que muitas pessoas fazem
se dedicam para passar no serviço público, para ser um servidor público, tá certo? Nas áreas jurídicas, nas áreas administrativas. E agora está chamando a atenção porque os médicos, em geral, não se dedicavam tanto, não prestavam atenção no concurso público, e agora muitos deles estão começando a prestar atenção exatamente por essa questão da estabilidade, da previsibilidade. Você poder fazer financiamento de um apartamento, você poder fazer financiamento de um carro, planejar uma viagem e saber que você está com aquela estabilidade, que seu salário vai entrar todo primeiro, segundo, terceiro dia útil do mês, certinho ali, sem atraso, sem nenhuma dificuldade de você receber seu salário, seu 13º, suas férias. Então isso tem atraído muitos médicos pensando nessa questão da estabilidade do cargo. A sexta vantagem, que é uma vantagem que poucos servidores públicos federais têm, é a produtividade e o trabalho por metas. Com o engrandecimento e a evolução da carreira da Perícia Médica Federal, eles conseguiram um grande trunfo, né, uma grande vitória, que tem toda a lógica do meu ponto de vista, que é a questão de você trabalhar por produtividade. É o raciocínio de uma grande empresa multinacional, é o raciocínio de uma grande empresa privada. Você precisa estimular o servidor público para que ele trabalhe por metas e entregue o que precisa ser entregue, em vez de estar com um pensamento, do meu ponto de vista, um pouco atrasado, de estar lá cobrando um ponto. Você tem que lá estar batendo ponto tal hora, chegar 5 minutos depois, 10 minutos depois, perde o ponto, atrasa, leva uma falta, e não está focado na produtividade. Né? O que importa mesmo é você produzir, você entregar, prestar o melhor serviço público à sociedade lá na agência do INSS ou de maneira remota, quando você está analisando processos da Perícia Médica Federal. A sétima e última vantagem é o programa de gestão do Serviço Público Federal. Uma das grandes evoluções, como eu vinha comentando na sexta vantagem, da carreira hoje do perito médico federal, é que ele pode trabalhar por metas. Comparativamente, eu acho que só perde para o programa de gestão dos auditores da Receita Federal, que também trabalham por metas num sistema muito similar. Então, hoje, o perito médico federal ele pode trabalhar por metas, com produtividade. Processos mais complexos valem mais pontos, processos menos complexos valem menos pontos. Isso prevê, né, que trabalhos complexos, questões mais trabalhosas vão demandar mais tempo, mais atenção, mais perícia do expert da Perícia Médica Federal, e ele vai ter lá as metas dele de trabalho, que ele vai ter que cumprir durante o dia, durante a semana e durante o mês. Além disso, uma grande vantagem desse programa de gestão, que também se aplica à Receita Federal, os auditores, também se aplica à Perícia Médica Federal, está em lei, é a questão do bônus. Então, em situações específicas, onde há uma demanda maior de trabalho, onde a fila está muito grande, onde precisa-se, além do atendimento da ponta na agência, realizar trabalhos remotos, tarefas remotas, existe a previsão legal do bônus, onde, além do salário base, para exercer aquela produtividade do trabalho por metas, você ainda pode receber a mais trabalhando para auxiliar a Previdência Social a adiantar algumas tarefas da perícia, tá certo? Que não conseguem ser realizadas de maneira usual pelos servidores públicos, e aí você vai lá e, além do seu salário base, consegue ter um bônus, e aí você tem a liberdade de decidir, né, eu tenho mais horas, quero trabalhar mais e ganhar mais bônus, ou tenho menos horas disponíveis e não vou trabalhar tanto pelo bônus. Então aqui são as 7 vantagens de você se tornar um perito médico federal. Eu gosto de conversar sobre isso, eu quero compartilhar com você, amigo, médico, médica. Por quê? Porque a gente está diante de uma oportunidade, a gente está diante de uma situação que pode demorar a se repetir. Você não pode perder a chance de ser aprovado, se preparar, se você tomar essa decisão de vida, de se preparar para o melhor concurso paramédico do país, que é a Perícia Médica Federal. Agora, muitos colegas ficam pensando, poxa, é difícil de estudar para esse concurso? Será que vai ser um curso muito concorrido? Nada é fácil nessa vida, né? Nós sabemos da nossa história, da nossa retrospectiva, o quão foi difícil no segundo grau vir se preparando para passar no vestibular de medicina. Os 6 anos de dedicação, não tem nenhum curso tão difícil e que cobre tanto feito o nosso, horário integral durante 6 anos. Além disso, temos que fazer plantões extras e ir atrás de outras atividades extracurriculares para aprimorar a nossa capacitação como médicos. Depois, residência médica, especialização, pós-graduação, tanto investimento, a gente sabe que nada é fácil na vida. Tem alguns até influenciadores aí vendendo na internet soluções fáceis, o que eu acho uma temeridade, enfim. Mas você faz um pensamento para trás, o quão difícil, quão trabalhoso, quantas horas eu dediquei da minha vida para ser um bom médico e estar aqui como médico. Você acreditar nessas soluções mágicas, eu fico até um pouco difícil de entender como é que o médico, depois de passar por tudo isso, ainda consegue cair numa armadilha dessa. Mas, enfim,
A gente não está aqui para dizer que é fácil, você vai ter que se dedicar para estudar e passar. No entanto, existe um caminho mais fácil, e esse caminho mais fácil vai ser entregue pelos professores do Med Perícia, que têm alta expertise na preparação para concursos públicos, na preparação dessas matérias de perícia médica, de medicina do trabalho, direito previdenciário, direito do trabalho, e nós estamos construindo isso para que, caso você decida, você tenha uma ferramenta muito boa para lhe auxiliar junto com o seu esforço, com o seu suor, com o seu trabalho, para você chegar lá e ser aprovado no concurso público. E ter essa estabilidade, essa tranquilidade, essa previsibilidade, essa segurança de um concurso público, com um salário excelente para a situação atual do país hoje, e com um plano de cargo e carreira, com a previsibilidade de aumento, como a maioria das carreiras de servidores públicos. Então seria isso que eu queria compartilhar com você. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like, se inscreva aqui no canal para receber notificações dos próximos vídeos do YouTube, do canal aqui Med Perícia. Se quiser fazer um comentário, tiver alguma dúvida, ficou alguma dúvida sobre esses assuntos que nós conversamos, manda aqui que nós vamos ter um prazer em responder. Forte abraço e até o próximo vídeo.